Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença nessa noite e queremos Te agradecer, ó Pai querido, por tudo que tem nos dado, por tudo que tem feito por nossas vidas. Obrigado, Papai querido. Ó Deus, agora nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, que prepara-nos, Senhor, para fazer a Tua obra cada vez melhor. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda força contrária, queima e afasta, Senhor meu Deus, e que possamos, meu Deus, sempre estar na Tua presença. Abençoa, Senhor amado, o pastor que vai estar trazendo a palavra, o estudo nessa noite, e que possamos aproveitar ao máximo. Guarda e protege a todos os nossos ouvintes e que todos possam encontrar, Senhor, em Ti o caminho que leva à salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já vamos estar louvando o Senhor com mais 2 louvores. Enquanto isso, também quero saudar os nossos queridos e amados ouvintes com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus realmente possa estar se fazendo presente aí com você, querido e amado, você internauta, também você que está chegando agora, que está nos assistindo, que as bênçãos de Deus realmente possam fluir na tua vida. Mas eu te peço um favor, abra teu coração, abra a tua mente, para que a palavra de Deus e o louvor possam fazer parte da tua vida, e que Jesus realmente possa estar se fazendo presente. Esqueça de todos os problemas do cotidiano, esqueça todos os problemas que nós enfrentamos diariamente no nosso dia a dia. Vamos realmente nos concentrar nos louvores e também na palavra de Deus, e esquecer o demais, porque Jesus nos contemplou com um versículo maravilhoso que nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não precisamos temer a nada. Temos problemas financeiros, temos problemas cotidianos, problemas familiares, problemas espirituais, ou problemas sejam eles lá qual for. É o momento de nós pararmos e dar uma guinada e novamente reiniciar, e a passos largos em direção a Jesus. E para isso precisamos abrir o nosso coração, para que Ele possa fazer parte da nossa vida, e que nós possamos estar em Jesus e que Ele possa estar em nós através desse momento em que nós nos colocamos diante dele. Desligue-se de tudo que é desse mundo terreno e ligue-se com Jesus, e você certamente vai se sentir abençoado, e através do louvor você pode receber aí no seu lar até mesmo a cura de uma possível enfermidade que você tenha sido acometido, porque as enfermidades não provêm de Deus. As enfermidades, as doenças, coisas ruins, elas não provêm de Deus. E se você realmente der essa oportunidade para Jesus, até com louvor, Ele pode fazer com que você seja curado, seja lá da doença ou qualquer outro problema que você tiver na sua vida. Coloque aos pés de Jesus e Ele vai te abençoar. Por você eu entreguei a minha vida, chorei lágrimas de sangue, e agora onde tu estás, tu deveres
Sim? Louvado seja o nome do Senhor. Por ti chorei, por ti lamentei, e agora, filho, é a tua vez, pois por você a vida entreguei. Não te demores, venha logo, venha, filho meu, pois o meu sangue na cruz já verteu, e hoje estou aqui a te esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus realmente está esperando por cada um de nós, para que nós realmente façamos alguma coisa por Ele, como nós cantamos aqui. Pregar o Evangelho, levar a mensagem e realmente testemunhar deste amor de Deus para as demais pessoas. Muito bem, já vamos estar voltando, vamos estar cantando mais um louvor. Fazendo missões. Eu quero te perguntar o que viestes aqui fazer. Responda com sinceridade, pois Jesus quer hoje saber. Se queres fazer missões,
vai ser teu melhor amigo. Entregue agora a sua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A sua vida para Jesus é valiosa e só com Ele podes encontrar a paz. Amém? Querido e amado ouvinte, é somente com Jesus que você pode encontrar a verdadeira paz. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Vamos aqui estar registrando conosco o Alexandre, Robert, também está conosco aqui as Siegfried e Tabeia, Freule, Deus abençoe. Também Janete Glenz está conosco, Deus abençoe. Viviane Alberti, estamos conosco aqui a Norma Líder, Salete Kronbauer, Deus abençoe. Esses nossos queridos e amados amigos, né? Traude Schenval, Deus abençoe. Leonice e Jair Oliveira. Um grande abraço, então, esses nossos irmãos que estão ligadinhos conosco. A gente sabe que na quarta-feira é um pouco difícil o pessoal participar, assistir. Pessoal, alguns estão com horário de trabalho ainda, outros têm outros afazeres, mas os que estão nos assistindo certamente só tem a ganhar, e eu tenho certeza absoluta disso. Só tem a ganhar porque Deus realmente valoriza aqueles que o amam. E para amar a Deus, a gente tira um tempo para ouvir a palavra de Deus e também louvar a Deus. E quando você ouve, você participa desse louvor. Não é apenas o Ivo e a Maria que estavam ali cantando para louvar o Senhor, mas cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento, você está junto conosco, está louvando ao Senhor, porque você está tirando esse tempo de louvor a Deus. Então você certamente vai ser gratificado e abençoado por Deus por estar participando. Também um grande abraço ao nosso irmão Valdemar Sippert, lá de Novo Machado. Deus abençoe. Muito bem, hoje nós vamos estar fazendo menção da palavra de Deus, alguns versículos aqui do Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 1, e depois vamos estar também mencionando alguns versículos da palavra de Deus no Novo Testamento. Então, essa passagem de Josué é para levar o ânimo, porque nós sempre iniciamos a nossa programação, seja nos cultos, ou seja na live, como nós fazíamos nos programas de rádio, sempre dizíamos que nós estávamos aí para levar para você uma mensagem de amor, de alegria, de esperança e otimismo em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, como já falei, já citei o versículo anteriormente, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não precisamos nos preocupar com coisas que, né, muitas vezes nós estamos pré-ocupados. A palavra já diz preocupado, né? Pré-ocupado. Antes mesmo de ter que nos ocupar em determinadas situações, nós já estamos pré-ocupados naquela situação. Então não vamos nos preocupar, vamos passar para a palavra de Deus e vamos ver que Deus anima. Assim como ele animou a Josué, ele nos anima a nós também. Então veja bem, ali no capítulo 1 de Josué, ele diz assim, a partir do versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passe este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti.
todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. É maravilhoso, né? É essa palavra de ânimo que Deus dá para Josué. Mas hoje nós podemos nos colocar no lugar de Josué. Esta palavra ela é para nós. Ela é atual, ela é para os nossos dias. Aí alguém pode dizer, mas pastor, por que para os nossos dias? Ele estava dizendo aqui que ele estaria ao lado de Josué, fortalecendo Josué para que o povo alcançasse a terra prometida. E não é diferente nos nossos dias. Nós todos estamos em busca de uma terra prometida. Você quer a terra prometida. Todos buscam essa terra prometida. E alguém precisa fazer com que esse povo herde essa terra prometida. E nada melhor do que nós, como líderes espirituais, como pastores, para mostrar esse caminho. É para isso que nós somos chamados por Deus. Então, em muitas oportunidades, eu já tenho falado, já tenho dito, nós não estamos aqui para agradar a homens, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Também o nosso abraço a Úrsula Nardino, está nos assistindo. Deus abençoe. Então, a nossa incumbência hoje é a mesma incumbência que de Josué. Josué teve que pegar aquele povo e, enfim, atravessar o deserto, enfrentar aquelas guerras todas para fazer com que esse povo alcançasse aquela terra prometida. Com nós não é diferente. Nós estamos no lugar de Josué para conduzir o povo. Mas de que maneira nós? Mas aquele pastorzinho lá, né? Enfim, parece assim a olhar da humanidade, mas Deus escolheu Josué. Deus nos escolheu a nós, porque nós temos chamado de Deus para transmitir a palavra, para fazer com que o povo possa herdar a terra prometida. Mas de que forma? Obedecendo a palavra, andando nos caminhos de Deus. Ele disse, olha, Moisés, teu servo, o meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas tinha um porém, né? Não tinha que obedecer. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desse Líbano, até a grande rio Eufrates, enfim. Vamos dizer hoje o mundo todo. Desde que a palavra de Deus chega às pessoas, não importa se seja aqui, seja na Europa, seja nos mais distintos lugares, Deus está querendo que este seu povo alcance a terra prometida. Que o povo se coloque no lugar do povo de Deus e não como criaturas de Deus. Um grande abraço, pastor Leocir, também nos assistindo lá em Santa Teresa do Oeste, né? Deus abençoe. Boas noites também ali dos nossos irmãos argentinos, que Deus bendiga a todos vocês. Mas vamos em frente. Então, hoje, Deus nos coloca de igual forma essa palavra e esse ânimo, faça com que esse povo vá herdar essa terra. E é a ti que eu escolhi para fazer esse povo herdar essa terra. Mas Josué, como nós, também teve suas dificuldades com as tribos. Ali havia desentendimento também. E quando era para enfrentar os inimigos, tinha que se preparar, ele precisava treinar aquele povo, precisava colocar aquele povo para estar apto no momento de partir para a guerra, no momento de ir para a guerra, para que realmente vencessem essas guerras. Hoje não é diferente. A guerra está proposta, está diante de nós, nós estamos guerreando com o mundo dia a dia.
principados, potestades se levantando contra nós, vindo com leis que ferem a palavra de Deus, com leis que abominam a palavra de Deus, leis que transgridem a palavra de Deus. Então é uma guerra constante em que nós vivemos. Bem como o apóstolo Paulo disse que essa guerra ela não é contra carne e sangue, mas nós precisamos guerrear espiritualmente. A nossa guerra é espiritual, porque querem nos impedir muitas vezes até mesmo de fazer um trabalho liberal em prol da palavra de Deus, em prol daquilo que é importante em nossas vidas. Essa guerra está proposta. Essa guerra está diante de nós. Essa guerra está em atividade. Às vezes as pessoas não querem enxergar, não querem ver, ou fazem de conta que não veem que nós estamos constantemente em guerra. Nós estamos sim vivenciando um tempo de guerra, e a qual nós devemos enfrentar. Nós devemos estar preparados. Ela é uma guerra espiritual, mas é uma guerra. Então, precisamos estar preparados. Josué, além da espiritual, Josué também tinha a guerra que era realmente contra sangue, carne, enfim. Ele também tinha que enfrentar ali, a coisa era bem mais dura do que, olhando de um modo geral, nos nossos dias de hoje. Por enquanto, nós estamos vivenciando uma guerra espiritual. Mas virá o dia em que também nós vamos ter que nos despir, muitas vezes, da nossa covardia, nos despir, muitas vezes, do nosso medo, e nos colocar em bom ânimo, colocar diante de Deus como guerreiros de Deus pela causa de Deus. Porque as coisas muitas vezes vão nos encurralando de tal forma que chega um momento em que nós não podemos negligenciar, nós temos que ir adiante, nós temos que enfrentar. Até poucos dias atrás, ou até um momento, ainda até hoje, nós estamos vivenciando um tempo em que se diz que a pessoa de idade não é para ir para a igreja. Olha, eu não sei onde é que tem esse amparo bíblico para isso. Eu não sei, na minha Bíblia eu não consegui achar ainda. E se alguém achou, por gentileza me passe, eu quero saber. Como? Como que nós vamos obedecer algo assim? Dizer que uma pessoa mais idosa é para ficar em casa, não é para vir para a igreja. Aonde é que essa pessoa é para buscar o alimento espiritual para a vida dela? Eu creio que existem muitas pessoas despreparadas para o evangelho. E essas pessoas estão tão despreparadas que elas não têm a coragem e a ousadia para enfrentar as potestades, para contrapor. E aí, muitas vezes, se coloca até a pregar a palavra com a máscara. Em nome de Jesus. Será que Jesus aceitaria fazer isso? Porque ele disse que nós temos que nos colocar dele, ter o pensamento dele e a mente dele. Jesus. Será que Jesus faria isso? Será que ele viria para um púlpito de uma igreja mascarado? Eu não. Eu vou de acordo com a palavra de Deus. Porque se ele é o que pode tudo, ele tem o poder e a autoridade, tanto no céu como na terra, e a autoridade sobre tudo. E aí eu estou falando sobre tudo, sobre as potestades, sobre os principados, sobre doenças, sobre vírus. Desde que nós não vamos lá provocar isso. Mas ao pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, do poder de Jesus, só porque alguém mandou nós botarmos alguma máscara na cara, a palavra nos diz que nós devemos respeitar as autoridades e as leis instituídas. Respeitamos, mas desde que elas não firam a palavra de Deus. Desde que elas não venham ao contrário da palavra de Deus. Também conosco o Jones, Joel Golart. Um grande abraço, amigo Joel. Deus abençoe.
Conosco. Então diz ali no 5, ninguém se susterá diante de ti. E quando ele diz ninguém se susterá diante de ti, quando ele falou isso para Josué, ele está falando para nós. Olha, nós podemos até, o pessoal está enfrentando nós, eles podem até estar fazendo pouco de nós, mas nós somos vencedores, porque nós estamos com aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as potestades, aquele que está acima de todos os poderes, de todos os reinos, e está acima de qualquer enfermidade. Todos os dias da tua vida, diz ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A lei de Deus está posta diante de nós. Aqui nós estamos nos referindo aos mandamentos de Deus. Aos mandamentos de Deus. Se nós obedecermos os mandamentos, nós estamos debaixo da mão poderosa de Jesus. Mas quando nós fugimos, quando nós começamos a negligenciar uma parte, negligenciar outra, e de repente aqui me beneficia, aqui é benéfico para mim, aqui satisfaz a minha concupiscência, então esse aqui eu não preciso. Não, não é assim. Nós temos os mandamentos de Deus, e aos quais nós devemos respeitar e obedecer e vivenciá-los, para que nós sejamos abençoados por Deus. Não adianta, às vezes, nós querer obedecer, dos 10 mandamentos vamos obedecer 9 e um nós vamos negligenciar. Não, é todos. Nós podemos, muitas vezes, por um equívoco, cometer um erro. Mas nós precisamos estar cientes de que nós precisamos, então, ver, reconhecer quando estamos errados, buscar o arrependimento, buscar o perdão de Jesus para nos consertar com Ele. Agora, viver erroneamente e aí querer esperar bênçãos de Deus, não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina de outra forma. Ela ensina que nós devemos obedecer e devemos praticar. E devemos ter a mente de Cristo, como eu já falei anteriormente. Então, eu queria também, daqui a pouco quero estar lendo lá no Novo Testamento, não quero me alongar muito aqui, diz: tão somente esforço e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Toda a lei do mandamento, né? Não vamos entrar em outras leis cerimoniais, as leis civis daquela época, não. Isso não tem nada a ver. Isso é do passado. As leis civis cerimoniais ficaram lá para o Velho Testamento, ficaram lá no Antigo Testamento, mas existe a lei que provém de Deus, aquela escrita por Deus nas tábuas, aquelas que foram escritas por Ele, guardadas na arca, né? Aquelas que foram guardadas na arca, para que essas, agora, já no Novo Testamento, elas têm a validade e elas vão ser perpétuas até a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Um abraço também por Remi, que está nos assistindo. Deus abençoe. Então ele segue aqui nos dizendo no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. E aí ele dá uma reforçada. Não te mandei eu? Querido e amado irmão, não nos mandou Jesus? Por que você acha que tem que ser diferente, que pode ser diferente? Se Jesus nos mandou, se Deus nos mandou, Jesus, ele tem muitas coisas aqui que ele ratificou ali no Novo Testamento, e essa é uma das palavras que está ratificada. Jesus nos manda com bom ânimo. Ele mandou que nós tivéssemos bom ânimo. Nós teríamos problemas? Vamos ter, sempre vamos ter. Mas nós temos que ser grandes, inteligentes o suficiente para
passar por cima desses problemas. Esses não são os obstáculos que vão nos parar, de forma alguma. Vão fazer com que nós tenhamos cada vez mais treinamento, para que se vier outro maior, também passamos por aquele. Nós não vamos nos render ao anticristo. E não vamos nos render àqueles que abominam a palavra de Deus. Nós vamos propagar a palavra de Deus no seu conteúdo genuíno que está proposto para nós aqui. Então, esforce-te e tem bom ânimo. Não pasmes. O que é? Não tenha medo. Não te espantes. Não te assusta com qualquer coisinha. Não vão se assustar com as coisas. O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com a nossa igreja? Vamos parar para analisar a nossa igreja. O que está acontecendo com a nossa igreja? Onde é que está a fé da nossa igreja? Apareceu uma pandemia, o pessoal fica em casa. Aí, quando eu era criança, ainda se falava sobre a possível vinda de um chip que se colocaria nas pessoas, quem não tivesse, não compraria, não... E as pessoas diziam, isso eu nunca. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se hoje, simplesmente as autoridades fizeram esse alvoroço, a mídia fez aquele alvoroço e fez com que os crentes, os cristãos, ficassem em casa, encolhidos e não fossem para a igreja, nem é tão assustador assim, e eles ficaram. Então você acha que não vão aceitar? Se alguém chegar e disser assim para você, olha, se você não tiver esse chip, você não vai ter remédio, você não vai encontrar assistência hospitalar, você não vai poder comprar no mercado. E vai ter muito crente fazendo fila para colocar. Tamanha fé. Em nome do Senhor Jesus, está repreendido e amarrado esse espírito satânico, esse espírito demoníaco, que faz com que os crentes passem a se inclinar, se ajoelhar diante das potestades instituídas, diante dessas autoridades instituídas que querem fazer com que nós obedeçamos leis que contrariam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu repito, esse espírito diabólico está repreendido e amarrado. E em nome de Jesus, nós temos que levantar a cabeça e olhar para a palavra de Deus e ver o que realmente a palavra de Deus nos diz e o que a palavra de Deus nos ensina. Ela não nos manda ter medo. Eu vou repetir esse versículo daqui a pouco. Um grande abraço, Tereza Viana Taborda, Deus abençoe. Um grande abraço para Ivone Filho também, Deus abençoe esses nossos irmãos que estão assistindo. Né? Então eu vou repetir o versículo que eu estava meditando aqui. Não te mandei eu, esforço, tem bom ânimo. O que é bom ânimo? Coragem. Amém? Não pasmes. Não fique pasmado. Tem problemas? Tem, mas vamos enfrentar esses problemas. Nós estamos entrando numa geração aí que quando surge um problema, a pessoa parece que perdeu tudo. Tem pessoas tirando a própria vida para não enfrentar problemas. Os problemas são para serem enfrentados. Os problemas, quando eles vêm, é para nós encarar esses problemas. Ninguém disse que nós teríamos uma vida de paz. Jesus mesmo disse, eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a discórdia. Por quê? Porque nós vamos discordar. O mundo vem e nos propõe leis abomináveis. Nós não vamos concordar. Nós vamos discordar. Isso não é paz. Nós vamos guerrear. É nossa guerra. E como um bom soldado, você precisa estar preparado para essa guerra. Preparado do quê? Conhecimento da palavra de Deus, inteligência e a mente de Jesus. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Precisa mais do que isso? Precisa Deus falar mais que isso? Deus falou para Josué, mas nós somos Josué no dia de hoje. Nós temos que ajudar os nossos irmãos a herdar a terra prometida. Nós precisamos fazer com que os irmãos entendam e conheçam a palavra. Se desvinculam desse mundo contemporâneo espiritualmente, estou falando. Não precisa sair desse mundo, como o próprio Senhor Jesus disse. Podemos estar aqui nesse mundo, mas não sermos coniventes com as atitudes mundanas. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos agir.
e não nos acovardar. Porque a própria palavra diz que os covardes, os medrosos, os mentirosos, os fornicadores, esses não herdarão o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, se você é daquelas pessoas que tem medo de falar alguma coisa em relação à palavra de Deus, que Deus, a partir de hoje, Ele te dê tanta unção, é isso que eu profetizo sobre a tua vida, querido e amado ouvinte, que você se imponha quando as pessoas querem, muitas vezes, desvirtuar a palavra de Deus, ou até trazer abominação, como as nossas autoridades já tentaram e até conseguiram em determinados quesitos. Mas graças ao bom Deus que ainda temos um remanescente que luta por nós. Ainda temos um remanescente. Rapidinho a palavra de Deus. Um grande abraço ao Ronaldo Richard também nos assistindo. Um abraço a Marli Kitlaus, toda a sua família, ao Vilmar, todos os seus familiares aí em Vila Prata. Deus abençoe. Ainda vamos fazer uma pequena menção da palavra de Deus que encontramos em 1 João. Não o Evangelho de João, mas 1 João, né? Ali no capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra nos diz observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo, aquilo que nós falávamos há pouco. Ivone Herman, um grande abraço, Deus abençoe, também nos assistindo. Então diz a palavra de Deus assim: nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Jesus, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque herdará a vida eterna, com certeza. Glória a Deus. Grande abraço também a Vone Helena Kafka, um grande abraço para o Ginter Kafka, nosso amigo. Deus abençoe. Então, queridos e amados aqui, vamos ficar só com o versículo 3 e 4, porque o tempo passa muito rápido. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E no 4 diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui nós podemos concluir aquilo que nós iniciamos falando sobre Josué, sobre a nossa incumbência, a nossa tarefa. Nós temos a tarefa de Josué, fazer o povo herdar a terra prometida. A terra prometida para nós hoje é a salvação. Naquele tempo eles tinham que atravessar um deserto, eles tinham que atravessar rios, eles tinham que guerrear contra cidades, contra reinos. Mas hoje o nosso objetivo e hoje
a nossa conquista é através da palavra de Deus, fazer com que o povo herde a terra prometida através da salvação e encontre a vida eterna. E para encontrar a vida eterna, encontrar a salvação, não podemos nos desvincular ou nos segregar disso que nós acabamos de ler nesses 2 versículos, que são os mandamentos de Deus. E para muitos acham, como eu falei antes, muitos acham que se obedecer 2, 3 mandamentos, aí eu ajudo todo mundo, eu sou bom samaritano, eu faço bem para as pessoas, está tudo ok, eu sou salvo. E até muitas vezes se ouve né, aquelas famosas charadas, ou como é que eu vou citar aquilo ali, nem é provérbio, mas enfim, o pessoal diz assim, o fulano lá já tem a cadeirinha dele garantida lá no céu, porque ele é bondoso, não faz mal a ninguém. E às vezes é um grande equívoco, porque se tuas obras não tiverem fé, ela é inválida. A fé tem que andar junto com as obras. As obras que essa pessoa pratica, elas precisam ser feitas, mas com fé. Então, não adianta ser um bom samaritano, só ser bonzinho para os outros e se desvincular de Deus. Aquela fé em Deus, a obediência a Deus. As duas coisas precisam andar aí juntas. Você precisa ser, sim, caridoso, você precisa ser bondoso, você precisa partilhar, você precisa ajudar o teu próximo. Mas só isso não resolve. Você precisa ter a fé e a obediência à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E nisso daí inclui muitas coisas. Ali entram muitos quesitos, não é apenas 1 ou 2. Ali nós temos que ver que é aí que surge, que abre o leque. As tais que muitas vezes nós acabamos profanando a palavra de Deus. Quem sabe até involuntariamente. Mas nós temos que saber. Não adianta eu ajudar com esta mão e me condenar com esta, ou ajudar com esta e me condenar com esta. Quer dizer, as coisas precisam ser entendidas. E volto a repetir, em nome do Senhor Jesus, que os pastores parem de se esconderem atrás dos púlpitos a fim de angariar para si as prebendas. Precisam pregar a palavra de Deus e ensinar o povo de Deus. Os pastores precisam começar a ensinar o povo de Deus. Se nós estamos numa turbulência, é porque no passado foi negligenciado o ensinamento. O pastor é o pastor das ovelhas, o pastor deve ensinar e mostrar o limite do curral das ovelhas. Olha, até aqui você pode ir, dali para lá não pode ir porque é perigoso, o lobo vai te pegar. E em um tempo pouco passado, pouco para trás, os pastores só queriam pregar sobre milagres, sobre prosperidade. Não, nós temos que todo o nosso viver, o cotidiano, ele abrange o espiritual. Quando saímos de casa, nós já precisamos saber que nós estamos saindo de casa, mas que nós temos que ter o livro da lei conosco para aquilo que nós vamos fazer. Quando eu colocar o meu carro na rua, eu já sei que eu tenho que respeitar o carro do outro. Eu sei que eu tenho que respeitar o pedestre, eu sei que eu tenho que respeitar até os animaizinhos que atravessam a rua. Ali já começa a minha vida espiritual e não ficar restrito a 4 paredes muitas vezes, ou a pregações, como eu já falei, resumidas a milagres. Nós pregamos sobre milagres, sim, porque foi Jesus que fez os milagres. Mas Jesus mesmo pediu que nós realmente abrangêssemos, que nós ensinássemos. E quando tem muitos se escondendo do ensinamento, não querem ensinar. Porque, se eu ensinar, de repente eu vou perder membros. Nós ouvimos uma palavra domingo à noite, foi trazida aqui na nossa igreja, não? Alguém falou sobre aquela passagem onde os discípulos de Jesus, mais aquele povo que acompanhava Jesus, acharam muito duras as palavras de Jesus. Às vezes nossas palavras são duras porque nós atacamos diretamente aonde dói, ou atacamos diretamente a ferida, nós colocamos o sal na ferida.
Mas é assim que tem que pregar a palavra, é assim que temos que ensinar. Nós temos que ensinar as pessoas num todo, num contexto geral, que abrange todo o sistema em que vivemos. Não adianta nós pregarmos sobre milagres, nós pregarmos que Jesus salva, mas não fazer com que essas pessoas busquem a salvação, que alcancem essa terra prometida. E é através dos mandamentos. Então, não adianta... Eu já repeti 10 vezes, acho que isso aí hoje. Muitas vezes pensamos que nós somos bonzinhos, eu faço esse bem para essa pessoa, então eu tenho, está tudo garantido. Não, você tem que obedecer à palavra de Deus. Num todo. Num todo. Você precisa ajudar o próximo, você precisa contribuir na igreja, você precisa contribuir no trabalho para a obra de Deus. Você não canta, não toca, mas você tem você tem outros dons. Você pode ajudar de qualquer maneira. Existem N maneiras. E você tem que se sentir agraciado por poder trabalhar para esse empresário chamado Jesus. Apresenta teu currículo para ele. Diz, olha, eu gosto de fazer isso. E ele vai te colocar num lugar onde você vai poder exercer aquilo que você gosta de fazer. Desde que não contraria a palavra, é lógico. Mas apresenta teu currículo para Jesus. Não fique quebrando a cabeça, levando currículo para a empresa, para fulano, para ciclano, para beltrano. Leve ele direto para Jesus. Diz, Jesus, está aqui o meu currículo. Eu gosto de fazer isso, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso. E ele vai te colocar num lugar onde você vai poder colaborar com ele. Jesus. Ele é o empresário dos empresários. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Então, a fonte em que você pode buscar é nele. Não precisa correr em outras fontes. Mas que Deus possa estar te abençoando e que você possa realmente abrir sua mente e realmente captar essa palavra. Que nós estamos aqui como pregadores da palavra para levar o povo, que é todo um povo chamado por Deus. O povo é todo chamado por Deus. Todo ser humano é chamado por Deus. Mas nem por isso todos vão alcançar a salvação. Porque muitos não querem, muitos não atendem ao chamado. E aqueles que atenderem, certamente irão alcançar. E muitos com galardão. Por quê? Porque vão fazer aquilo que está proposto para a salvação, mas vão buscar um pouquinho a mais para receber também o galardão. Praticando a obra. E fazendo com que mais pessoas se convençam de que Cristo é a solução para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo. Aonde estiver Cristo, ali está bem. Mas, como eu falei de antemão, em determinados momentos, Cristo foi deixado para ser pregado somente dentro da igreja. A palavra de Deus somente dentro da igreja, atrás do púlpito. É o lugar que nós devemos ir para nos fortalecer, para nos congregar, para acendermos aquela tocha do Espírito Santo. Mas precisamos sair dali botando esse fogo em ação, contaminando as pessoas com a palavra em busca desse caminho, em busca dessa terra prometida. E para isso você é convidado. Nós somos convidados. Porque Deus chamou todo mundo, repito, mas nem todos obedeceram ao chamado. Nem todos obedecem. Mas você ainda tem essa oportunidade. Volte-se para Deus. Jesus te ama. E Jesus quer que você realmente faça algo pela obra dele. Anima-te. Assim como ele fez com Josué, que disse para Josué e fez com Josué, assim ele fará contigo. Experimente, entregue sua vida para Jesus e ele vai te honrar. Até domingo, às 19 horas, 19h30, quando transmitimos a nossa live direto ali da igreja. Também um abraço ao Jairo Knispel e também ao nosso amigo Valdir Dorn, né, que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Então, queridos e amados, até domingo. Né, que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe.
Profetizo sobre a tua vida. Deus te abençoe. Até domingo.